6, abrir com esse texto, Isaías 6. A palavra do Senhor diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Senhor Deus, por cada momento, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Ah, Senhor Deus, eu sinto o teu perfume nessa noite. Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Como é fácil te servir e nós complicamos, nós dificultamos. Ah, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Amém? Pode se sentar, dá um glória a Deus bem alto aí, meu irmão. Irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, o profeta Isaías assume um tipo de compromisso, ou um compromisso muito sério diante de Deus. E nós sabemos que ele foi totalmente fiel ao seu chamado, naquilo que ele foi chamado. Eu venho fazendo um curso. Eu já me formei na primeira fase desse curso, onde eu passei a ser coach líder, e agora eu estou fazendo uma segunda fase para ser coach sênior, e se Deus ele permitir, em 2017 eu vou estar fazendo para coach executivo. Mas aí eu comecei a entender e compreender algumas coisas na nossa vida, no nosso cotidiano. Talvez você já tenha se questionado um dia, como eu me questiono com uma certa frequência, o que Deus ele quer de cada um de nós. Quantos já se questionaram dessa forma? O que Deus quer de mim? Por que que Ele me chamou? Eu tenho algumas respostas para a tua vida nessa noite. Ele te chamou em primeiro lugar porque Ele sabe que você tem capacidade de chegar a lugares que pessoas não têm. Amém? Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Em segundo lugar, Ele sabe que através do teu potencial, você vai conseguir contaminar outras pessoas. Amém? E aí eu comecei a meditar em algumas coisas, até nesse curso inclusive, porque uma vez uma pessoa ela perguntou para mim: poxa pastor, o que eu devo fazer da minha vida? E o pastor, ele tem um defeito muito grande. Nós achamos que nós mandamos na vida de vocês. E eu principalmente, eu não mando na vida de ninguém. Na minha sabe, eu sou apenas um mentor que te dou a direção que você deve seguir. E você opta em segui-la ou não. Amém?
Então eu não sou dono de ninguém. Eu sou um homem que Deus me escolheu para ser um sacerdote, um ministro da palavra de Deus, a qual, na verdade, vou te dar direções, vou fazer você pensar, é a minha função. E quando estou entendendo, diga amém. Então, quando nós assumimos uma liderança, e isso faz parte do ser humano, ele acha que ele é dono das pessoas. Ele acha que, na verdade, todos são dele. Se você é casada, você é do teu esposo. Se você é casado, você é da tua esposa. Os teus filhos não são os meus filhos. Os teus esposos ou as tuas esposas não são as minhas esposas e muito menos os meus esposos. Mas eu, como mentor, eu preciso te direcionar. Aí é onde entra o líder espiritual para poder te dar a direção. Quantos estão entendendo? Amém? Então, o profeta nesse período, ele assume um compromisso sério. Talvez você não entenda, mas você assumiu um compromisso sério. Quando você ergueu as suas mãos, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, confessando o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Naquele exato momento, você falou assim: eu não quero saber mais da vida que eu tinha no passado, e eu quero uma nova vida em Cristo Jesus. Quantos entendem isso que eu estou falando? Diga amém. Se não entender, não tem problema não. Então, quando eu assumo esse compromisso, eu preciso entender que as coisas que faziam parte da minha vida não fazem mais. E a minha mente, que era a minha mente cauterizada, ela passa a ser a mente de Cristo. Alô? Amém? Então a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, né, que é uma graduação que se alcança dentro do ministério de liderança na igreja, excelente obra deseja. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quantos desejam uma excelente obra? Aí está o grande porém. Eu falei que muitas vezes as pessoas, na verdade, na sua sã consciência, ela toma determinados tipos de comportamentos que ela não deve tomar. E é por isso que existe os mentores espirituais que acham que são dono das pessoas. E quando entra esse problema, eu me torno uma pessoa um pouco confusa naquilo que Deus me chamou para fazer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas para trabalhar em qualquer área de liderança na igreja, é necessário ter algumas qualidades indispensáveis. Repita comigo: qualidades indispensáveis. Para um cristão exercer bem o seu ministério, ele tem que ter algumas condições de caráter essenciais. Eu quero que você repita comigo. Em primeiro lugar, eu preciso ser capacitado. Em segundo lugar, submisso. Em terceiro lugar, ser uma pessoa responsável. Quando você é chamado, o Senhor vê essas três qualidades em você. Olha para o teu irmão e fala assim: quando o Senhor te chamou, ele viu essas três qualidades em você. Talvez você fale: misericórdia. A Sara olhou para a filha dela e falou assim: misericórdia.
Você sabia que você tem uma capacidade sobrenatural? Você sabia? Ah, pastor, eu não tenho. Aqui nessa igreja, não coloque algumas palavras como eu não vou conseguir, está difícil. Aqui nessa igreja não existe isso, amém? Porque a Bíblia diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Hoje eu fui executar um serviço de louco, e eu levei a minha esposa para ela sentir às vezes como é meu dia a dia, e ela falou: meu, tu não é normal, cara. Peguei uma catraia, peguei um táxi, fui na junta comercial, voltei da junta comercial, fui para o centro da cidade, aí a gente não tem uma impressora nas costas, né? Vou no escritório do meu cunhado, sento no escritório, pego a senha dele, uso, vou para um lado, pego a barca, venho. Eu falo: cara, fala para o teu irmão assim: você está ligado, meu irmão? Assim é a nossa vida, o nosso dia a dia. Com o mesmo pique que eu tenho, eu venho para a igreja. Senão eu não estaria aqui. Amém? Então nós temos que estar ligados. Fala para o teu irmão assim: está ligado, meu irmão? Não vai bater palma, tá? Por favor, está ligado? Está ligado, cara? O que é estar ligado? Estar ligado é estar conectado. Porque a palavra de Deus diz assim: o que está ligado na terra está ligado. Quem está na terra? E no céu? Está dando para pegar, meu irmão? Amém? Está dando para captar isso aí? Então, o que é na verdade capacitação? Repita comigo: é saber fazer. E você sabe. Você sabe. Eu te afirmo que você sabe. Você tem um espírito de preguiça em você, é diferente. Mas você sabe fazer. Eu aprendi que não existe pessoa burra. Se você pegar o Pelé, camisa 10 do Santos, ele é mais inteligente ou menos inteligente que Albert Einstein? Quem acha que ele é mais inteligente? Levanta as mãos. Então todos acham que Albert Einstein é mais inteligente que ele, amém? Agora coloca uma bola no pé de Albert Einstein. Quantos entenderam? Diga amém. Irmãos, todo ser humano, já falei isso aqui nessa igreja, vou falar de novo, porque Deus está me levando a falar. Todo ser humano, ele é voltado para a exata ou para a humana. Tem uns que têm a facilidade na matemática, tem uns que já não têm a facilidade na matemática. Porque tem uma parte do cérebro que ela é voltada para a humana, outra parte do cérebro ela é voltada para exatas. E nós já fizemos aquele teste de pegar nas mãos, amém? Vocês lembram disso? Quem que estava aqui? Tão poucas pessoas. Quando você faz esse movimento aqui com as tuas mãos, se o teu dedo esquerdo estiver em cima do dedo direito, do polegar direito, você é voltado para humanas. Se o teu dedo esquerdo, ou melhor, se o teu dedo direito estiver em cima do dedo esquerdo, você é voltado para exatas. Isso não foi eu que inventei, amém, irmãos? São os cientistas. A Karina quase quebrou os dedos ali fazendo esse movimento, irmão. Quando você faz esse movimento, se o teu dedo esquerdo está, o teu dedo, o polegar está em cima do teu polegar esquerdo, direito, perdão, você é voltado para humanas. Se for o inverso, você é voltado para exatas. Mas isso tem que ser aleatório de você colocar assim as mãos.
Quem foi para o lado esquerdo? Quem o dedão caiu para... Quem foi? Porque a maioria das pessoas são voltadas para exatas. Queremos sempre ter razão das coisas. Achamos que todo mundo está errado e você está certo. E a pessoa que é voltada para humanas, ela está desligada do mundo, meu irmão. Quantos entenderam? Diga amém. Fala para o teu irmão, mas nessa noite nós vamos nos conectar com o Rei dos Reis, Senhor de Senhor. Capacitação, saber fazer. Submissão, obedecer no fazer. Repita comigo: submissão, obedecer no fazer. E responsabilidade, fazer bem e coerente o que se sabe fazer. Então, na verdade, a capacitação é saber fazer, a submissão é obedecer no fazer, e a responsabilidade é fazer bem e coerente o que se sabe fazer. Fala para o teu irmão: esse é você, cara. Isso é você. Então, sem qualquer dessas características ou qualidades, jamais alguém será um líder ou será um servo verdadeiro de uma igreja. Não será uma pessoa completa dentro de uma igreja. Eu estou falando de pastores também, tá, irmãos? Estou falando do contexto geral. De nada vale saber se não fizer com responsabilidade. Não adianta. Quem não faz com responsabilidade, não faz com qualidade. Já pensou se Deus tivesse feito você sem qualidade? Ou sem responsabilidade? E Ele diz: você é minha imagem e semelhança. Meu irmão, preste atenção. Isso aqui é umas coisas de doido mesmo. Imagem e semelhança. Aí eu acho ridículo, como eu vi esses dias, Tami, sei lá o nome dessa mulher, a filha da Gretchen, seus seios, como se aquilo fosse uma coisa linda. E o Senhor, e ela conheceu a palavra, hein, irmãos? Para quem não sabe, ela era evangélica, tá? O Senhor falou assim: eu a fiz a minha imagem e semelhança. E ela destruiu. Com os nossos comportamentos, eu destruo aquilo que Deus me fez como imagem e semelhança. Se juntarmos essas condições básicas ou características, teremos um só compromisso. Pastor, e o que significa compromisso? Segundo o dicionário, a palavra compromisso quer dizer obrigação ou promessa. Repita comigo: quem tem compromisso tem obrigação e promessa. E o que implica em firmar um programa de intenções que se pretende cumprir? Muitas vezes, irmãos, vemos na igreja pessoas assumindo cargos e logo depois, por motivos fúteis ou inexplicáveis, abandonam os seus compromissos. O que te fez abandonar os teus cargos e os teus compromissos? Aonde você chegou abandonando os teus cargos e os teus compromissos? O que levou você a abandonar os teus cargos e os teus compromissos? Quem te chamou pelo teu nome. O judeu, está no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória,
ele tem uma palavra escrito Shema. Alguém já ouviu essa palavra? Shema. Sabe o que significa essa palavra? Todo judeu conhece. Escuta. Ouve. Quando o Senhor te chama, ouça. Quem ouve o chamado tem compromisso e não desiste. E aí nós vamos lembrar o que está escrito na palavra de Deus em Jeremias capítulo 48, versículo 10. Texto conhecidíssimo na parte A. Maldito o homem que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. O que é fraude? Fraude é falsificação, é adulteração. As pessoas acham que adultério é só adultério é quando você adultera um documento. É como comprar uma coisa e receber outra. A falta de compromisso frauda a confiança dos irmãos que confiaram em tal pessoa. Domingo eu não estava aqui, nós estávamos lá no retiro. E eu passei uma ordem para o diácono Ney. Cadê o Ney? Ele saiu, eu pedi que ele saísse. Falei, cara, a igreja está na sua responsabilidade. Pergunta para o Ney se eu liguei para ele. Está tudo bem aí? Sabe por quê? Eu sei que ele tem compromisso e tem responsabilidade. Quantos estão entendendo? Assim como foi com ele, poderia ser com qualquer um de vocês, porque eu sei que você tem compromisso e tem responsabilidade. Muitas vezes dá uma mancada, mas tem, eu acredito, eu creio. Amém? Então, presta bem atenção. Olha o que diz em Atos capítulo 5, no versículo do 1 ao 10. Pode colocar aí? Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 10. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste estes desígnios em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a quem? Todo mundo conhece essa história. Ananias e Safira, o que eles fizeram? Eles fraudaram a expectativa dos irmãos, descumprindo um acordo firmado na presença de Deus. Quando eu levanto as minhas mãos confessando Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu gero uma expectativa com aquelas pessoas que estão ao meu redor. Talvez você não sinta isso, mas todo culto que você vem, você tem uma expectativa de ver algo diferente. Isso é normal no ser humano. Mas quando eu não gero essa expectativa, eu estou, na verdade, fraudando aquele que me chamou. Eu estou adulterando o compromisso com Deus. Nós saímos daqui, fazendo até, eu vi o Marcão agora, lembrei. Nós saímos daqui em 11 carros, se não me falha a memória. Cada carro que se perdia, ou entrava, a minha cabeça ficava a 300 por hora, por quê? Nós somos um time. E time não se divide. Time quem tem que estar junto. Quantos irmãos de 2015, de janeiro de 2015 até dezembro, agora hoje é dia 17, né, se me falha a memória, desistiram, não pararam pelo caminho? Então essas pessoas, na verdade, elas fizeram o quê? Fraudaram a palavra de Deus. Porque não tinham o quê? Compromisso com a verdade.
Fala pro teu irmão, quer desistir, meu irmão? Não pode desistir. Quer parar, meu irmão? Não pode parar. Pode parar. Pode parar. A palavra de Deus também, ela determina o quê? Imperatividade. E é o quê? Imperativamente. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Crente não tem meia boca. Quantos militares estão aqui hoje na igreja aqui? No meu tempo tinha uma frase: militar não fala mais ou menos. Alguém já ouviu isso aí? Militar não fala mais ou menos, irmãos. É uma resposta até mal criada, depois que eu não gosto nem de lembrar. Porque o verdadeiro homem de Deus e a mulher de Deus é sim, sim, não, não. O Otto melhorou bastante, tá? Ninguém mandou ele estar aqui perto de mim. Otto, você vai em tal lugar? Ah, não sei. Ou eu vou, ou eu não vou. Ou eu quero, ou eu não quero. Eu, quando levantei minhas mãos dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu sabia da grande obra que o Senhor me colocaria. Quantos estão entendendo? Você que é militar, sabe por que você não encerrou tua carreira como recruta? Porque recruta é um estágio. Saiu daquele estágio de recruta, você tem capacidade para chegar até o último grau se você quiser. Quantos estão entendendo? Hoje talvez você seja um recruta dentro da igreja, mas Deus quer te levar longe. Fala para o teu irmão: não bloqueia minha obra não, meu irmão. Por favor. Quem tem uns abençoados dentro da igreja, irmãos, que você começa a frequentar muito a igreja, começa a falar: ir de novo na igreja? Você vai de novo na igreja? Eu já ouvi isso de crente. E Mateus 5,37, não precisa abrir, Tiago 5,12, nos adverte que passar disso é de procedência maligna. E ainda conclui: para que não caiais em tentação. Hoje me parece que o WhatsApp ficou desconectado aí, né, meu? Meu irmão, eu tinha pena de algumas pessoas, cara. E para esse cara aqui, quando eu não ouço aquele guru, 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 me faz um bem, vocês não fazem ideia, meu irmão. Já está funcionando ou não? Tá? Ó, tá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, já está funcionando. Desespero, eu estava lendo o jornal de manhã cedo, todo mundo desesperado, irmão. Todo mundo desesperado. Todo mundo querendo ouvir o passarinho cantar lá, né? Glu, 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 glu. Não sei se é passarinho, que bicho que é aquele. Caímos em tentação. Jesus nos conta uma parábola de dois filhos, que dirigindo-se ao primeiro ele diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Então, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Jesus então perguntou qual dos dois fez a vontade do Pai. Disseram-lhe: o primeiro, Jesus. Ele não retrucou, mas ele disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Embora o primeiro ele falhasse dizendo que não queria ir, a surpresa da sua presença alegra o Pai, obedecendo o quê? No seu compromisso com o Pai, embora não lhe agradasse muito ir. E ele vai por submissão. Repita comigo: você tem que ir em determinados lugares por submissão. Irmãos, eu sei que está gravando, depois vocês apagam. É ao vivo, não dá para apagar. Cara, eu não suporto ir para São Vicente. Eu vou porque eu sou submisso.
Eu nunca me adaptei com a cidade de São Vicente. Eu não sei andar, eu me perco. Eu acho que até com GPS eu me perco em São Vicente, irmãos. Não gosto de São Vicente. Mas eu vou por submissão. E obedecendo o seu compromisso como pai, embora não lhe agradasse, ele foi submisso. Enquanto que o segundo, o quê? Firmou um compromisso com o pai, dizendo que iria, não indo. Ele frauda a expectativa de quem? Do pai. Pega no braço do teu irmão com muita delicadeza. Fala, quantas vezes você fraudou a expectativa de Deus com você? Ah, irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. Nós fraudamos a expectativa de Deus conosco. Poxa, eu escolhi o Silvinho aqui, ó. Silvinho, um varão valoroso. O cara vai fazer a diferença. Aí o Silvinho vem no culto segunda, vem no culto terça, vem no culto quarta, vem no culto quinta, e o Silvinho está sempre no banco. Aí no domingo é a oportunidade do Silvinho. Cadê o Silvinho? Fraudou a expectativa do pai. Quando meu filho lutava, eu ia numa expectativa incrível, porque o pai, ele está sempre na expectativa que o filho seja aprovado, que o filho receba o melhor. Fala para o teu irmão, Deus tem uma expectativa contigo, meu irmão. Jesus adverte que gente aparentemente indigna entrará na frente daqueles tem que pedir para o pastor da igreja comprar pilha direto, tá? Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas. Por que os que não foram ainda serão transformados? Porque eles acabam o quê? Temendo a Deus. Enquanto os que deveriam temer a Deus não temem. Pergunta para o teu irmão, você tem honrado o teu compromisso? Irmãos, estamos chegando ao final de 2015. Final, acabou o ano praticamente. O que você fez? Mensura. Joga num gráfico a tua vida espiritual. O que você fez? Quantas vidas você ganhou para Jesus?
Meu irmão, nós não somos espíritas, mas você vai ser cobrado por não ter feito aquilo que era para você fazer. A minha parte eu estou fazendo. Nós seremos cobrados, pô. Às vezes tem irmão que fala: pastor, nós batizamos, não sei se foi, eu não sei se foram 48 ou 51, né? Você pensa que para mim isso, para mim não é nada. E não é porque eu quero ver a igreja cheia. Pode confessar Jesus aqui, se batizar, não tem problema, ir para outra igreja. Amém, que Deus abençoe. Mas eu quero saquear o inferno e encher o céu, meu irmão. A nossa função é essa como igreja: saquear o inferno e encher o céu. Segundo a palavra de Deus, se não podemos cumprir, é melhor não firmarmos compromisso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Quantos entenderam? Diga amém. Não devemos ter meias, nem duas palavras, mas apenas uma. Sacode, irmão. Pode sacudir, eu sou responsável. Fala assim: meu irmão, presta atenção. Deus, Ele te fez homem e mulher de uma só palavra. Crente não balança, meu irmão. O Ney não está aqui, mas quem manja de mecânica, coloca álcool e gasolina no teu carro para ver o que acontece. Ele me falou que tem um tal de sensor que não fica louco, não consegue ler o álcool e a gasolina. Então ele falou que tem que zerar tudo para você colocar para o sensor voltar. É a mesma coisa. A nossa vida tem um sensor. Então eu preciso falar sim, sim, não, não, em ponto final. Crente não tem meia palavra ou duas palavras. Crente tem uma palavra única. Sabe por que tem pessoas que não gostam de mim? Eles dizem que eu sou marrento, que eu sou chato, que eu sou não sei o quê. Porque se é pedra, se é pau. Meu, isso incomoda as pessoas. Ah, você não é flexível. Meu irmão, eu não sou elástico para ser um cara flexível. Não tem moleza, pô. Nem pelo céu, tem crente que jura, meu irmão, e nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais, para que não caiais em tentação. Quando eu fico dividido, eu estou sendo tentado a mentir. Recentemente o irmão agora não precisa cortar, que é daqui da igreja mesmo, então desce a lenha nesse safado. Irmão, pastor, eu cometi umas 3, 4 mentiras. Falei: cara, deixa de ser sem vergonha, meu irmão. Não, pastor, mas eu me arrependi. Se arrependeu? Procura a pessoa e fala a verdade. Uma vez um pastor veio nos procurar. Não é do nosso ministério. Se fosse eu falaria. Não tenho frescura com ninguém mesmo. Ah, pastor, eu adulterei, eu preciso ter uma reconciliação. Falei: amém, meu irmão, que Deus te abençoe. É, pastor, agora eu estou namorando outra moça. Eu falei: cara, se arrependeu? Se arrependeu? Volta para tua mulher. Volta para tua mulher. Ah, pastor, não dá mais. Então não houve arrependimento. Pastor, ela não quer, sério. Se ele falar ela não quer, já é outro problema. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: sim, sim, ou não, não. O servo de Deus deve estar ciente que o seu compromisso é primeiramente com Cristo, com Deus.
E ele serve a igreja porque se comprometeu com Cristo. Irmão, se você ter a finalidade de servir a igreja porque vai me agradar, você está na roça. Depois de mais de 30 anos de casamento, que eu comecei a prestar atenção que a minha esposa corta o cabelo. É verdade, isso é normal no homem, cara. O homem não presta atenção se a mulher trocou de roupa, trocou de sapato, e se fez a unha, não fez. O homem não se liga nessas coisas. Agora já presta atenção. Se não prestar atenção, ela fica brigando toda hora, eu prefiro prestar atenção. Mas é normal. Agora, se eu tenho esse problema, pastor, eu fiz isso aqui na igreja, você ouviu? Eu falei, irmão, me perdoa, não vi. Me perdoa. Eu não vi. Então, quando você for fazer algo, faça para Deus, porque Ele te reconhece. Quantos estão entendendo? Amém? Quando você se comprometeu e fez sempre com oração e ação de graça, como pode, sem mais nem menos, descumprir a sua parte do acordo? Como pode ser, por melindre ou vaidade, abandonar tudo? Irmãos, eu estou falando para pessoas aqui, por que você abandonou ou quer abandonar o teu ministério? Quem para é covarde. Eu não posso desistir do meu chamado. Eu ouvi nitidamente Deus me chamar pelo meu nome. Eu não posso, irmãos. Tem pessoas que falam, meu cargo não tem relevância nenhuma, sem importância. Não fará falta alguma. Se você for chamado por Deus, saiba que quando você deixar de fazer, vai fazer falta. Falta. Quantos estão entendendo? Eu lembro como se fosse hoje. Eu era líder numa igreja, tinha um cargo, que impactava, e quando eu fui tirado daquele cargo, até hoje não existe mais esse ministério na igreja. Sabe por quê? Aquele cargo era meu, e se me tiraram, eu não consegui fazer sucessor, eu não consegui gerar, discípulos. Fala para o teu irmão, começa a gerar discípulos, meu irmão. Começa a impactar pessoas. Com os teus comportamentos, com as tuas atitudes, você vai ter que, volta a contaminar pessoas. A palavra de Deus diz: quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aquele que não entrar no gozo das pequenas coisas, também não entrará no gozo das grandes. Seja fiel no pouco, que Deus te coloca no muito. Seja fiel a Deus. Dá liberdade para o Espírito Santo de Deus, irmãos. Deixa Deus te tocar. Não crie barreira, não crie paradigmas na tua vida. Quem assume compromisso não pode romper compromissos. Eu não sei se todos confessaram Jesus aqui, mas quando eu levanto as minhas mãos, entregando a minha vida a Deus, naquele momento eu assumo um compromisso com Deus. Não é um compromisso com a igreja. É por isso que quando eu falo, eu faço apelo aqui, eu digo, meu irmão, você pode congregar em qualquer outra igreja, não tem problema. Porque o compromisso já foi criado entre você e Deus.
Então você não pode mais quebrar aquele compromisso. Aquele compromisso, ele é eterno. Você está me entendendo, irmãos? Você entende o que é um compromisso eterno? Você entende o que é, na verdade, você ser chamado por Deus? Você já imaginou você fazer um casamento, assume aquele compromisso e depois você fala: eu não quero saber mais daquela mulher, ou eu não quero saber mais daquele homem? O que acontece com isso? Eu estou saindo do centro da vontade de Deus. Você já imaginou, parar para imaginar o que seria de você se Jesus não tivesse levado a sério o compromisso que tinha com o Pai a respeito da tua salvação? O que diz Mateus 26:39? E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não é feito mais a minha vontade, mas a vontade do Pai. Irmãos, eu não tenho mais vontade própria. Minha família sempre foi uma família de muita festa. Sempre gostei de muitas pessoas. E esse ano, lá em casa, a minha esposa sempre gostou de enfeitar a casa. Ela falou assim para mim: poxa, esse ano nós nem enfeitamos a casa. Não é mais importante para mim. Sabe o que é importante? É os irmãos viverem em união. Isso que é importante. Não é uma bola piscando, não é uma árvore, apesar que tem pastor que é contra a árvore, não sei porquê, acho que nunca foi criança, né? Não vejo problema numa árvore, não vejo problema numa bola, não vejo problema em nada disso. Ah, tem demônio, pastor, me mostra onde está o demônio. O demônio está nos teus olhos, né? Pastor que não estudou. Sabe, irmãos, então, o que acontece? Eu não vejo problema nada disso, mas hoje isso para mim não... Ah, é pecado dar um presente para o meu filho no Natal. Aproveita a presentear o teu filho no Natal e fala assim: sabe quem capacitou o papai te dar esse presente? Foi Deus. Trabalha dessa forma, cara. Age dessa forma. Começa a trabalhar diferente. Pega o Natal para fazer coisas diferentes. Às vezes a irmã me abordou ali na porta: ah, pastor, eu sou contra o Natal. Vai me desculpar, tu nunca foi criança. Tu nunca foi criança. Natal você tem uma oportunidade de evangelizar, irmãos. Natal você tem uma oportunidade de abraçar aquela pessoa e falar assim: eu te amo em Cristo Jesus. Pastor, e o Papai Noel? Papai Noel é São Nicolau, irmão, deixa o cara lá, ele está quieto lá, meu. Deixa o cara lá. Mas fala que o verdadeiro papai, ele te ama, ele te escolheu. Quantos estão entendendo, irmãos? Se você tem essa mentalidade, por favor, em nome de Jesus, depois eu te dou um estudo de uma apostila de 50 folhas, para a tua mente mudar. Ah, pastor, mas aquelas bolas eram cabeças de criança. Onde está escrito isso? Eu já pesquisei de tudo quanto que é lado. Quem criou aquelas árvores foram os celtas, os espíritos celtas. Eles que criaram. E o americano pegou para comercializar. Papai Noel é vermelho. Isso começou com a Coca-Cola, irmãos. A roupa do Papai Noel é verde.
Fala para o teu irmão assim: você está muito espiritual, cara. Tenha espírito de criança nesse Natal e ame as pessoas. Amém? Eu não contrario, não. Qualquer dia eu vou colocar. Eu já coloquei uma árvore de Natal no púlpito lá na outra igreja. Só para falar de mal de mim mesmo. Não estou nem aí. Aprenda com ele a suportar a afronta e se manter fiel. Quem suporta as afrontas se mantém fiel. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 2. Bote lá, coloca lá, cara. Está marcando, está esperando o quê? Olha lá. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumado da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está assentado à direita do trono de Deus. Fala para o teu irmão: aprenda a suportar. E aí Deus vai te honrar. Se você firmou um compromisso com Deus, siga em frente e não olhe para trás. Fala para o teu irmão: para de olhar para trás, meu irmão. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não olho para trás. Eu perdi um emprego que eu ganhava muito bem. Marcão chegou a trabalhar comigo, o Martinho trabalhou comigo, mas eles não pegaram o tempo que eu fui supervisor. Eu tinha um salário de R$8.000 em 2004. Eu tinha cartão de crédito da empresa. Eu assinava. Eu liberava projetos. Entrava na minha senha e eu liberava uma parte do budget que eu tinha. Eu era o cara. Podia admitir e podia demitir. Tu pensas que eu era feliz? Tu pensa que eu tinha esse monte de irmãos que eu tenho hoje? Pergunta para o Marcão e para o Martinhos quantos amigos eles têm. A tua família está aqui. A tua família está aqui. Não está preocupado se você tem muito ou pouco, se você é rico ou pobre, se você vem de carro ou de bicicleta. Ele sabe que você pode contar com ele e ele pode contar com você. É assim que funciona. Olha para o teu irmão e fala assim: a partir de hoje eu quero que você olhe para o alvo e siga em frente. O ano ainda não acabou e eu profetizo milagres na tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo milagre. Ontem fizeram um teste comigo, irmãos, e a pessoa que ministra ali pra gente, ela falou: pastor Mesquita, a sua cabeça é muito positiva. Eu falei: eu tenho a cabeça positiva porque eu tenho uma igreja positiva. Aqueles que não querem ficar na igreja é porque têm pensamentos negativos. Os que são pensamentos negativos vão ao oposto daquilo que todo grupo está indo num só propósito. Quantos estão entendendo? Olha para o teu irmão e fala assim: a partir de hoje eu quero que tu pense nas coisas que vêm de cima e não das coisas que estão na terra. Quando assumimos
uma função, um cargo na igreja, em primeiro lugar, assumo diante de Deus e das testemunhas. Isso significa o quê, pastor? Que o meu testemunho falará quem eu sou. Fala para o teu irmão assim: o teu comportamento, a tua fala dirá quem é você. Dirá quem é você. Isso significa que eu preciso dar bons frutos, porque a Bíblia diz que a árvore que não dá frutos, ela é o quê? Cortada. Eu tiro 3 lições. A primeira: eu tenho um chamado. Quantos têm um chamado? Diga amém. A segunda: você não é normal, você é anormal. Você não é normal não, cara. Você pensa que você é normal. E eu te provo isso. Começa a conversar no teu serviço sobre a palavra de Deus, que você vai ver que todo mundo vai se afastar de ti. Você é anormal. Eu vou trazer um gerente que era da Dow. Hoje ele é gerente de outra empresa lá dentro, de outro site. Esse cara, em 1988, alguns conhecem ele, posso dar o nome dele? Gilberto Ferraz, pai dele, da família da Assembleia de Deus, muito tempo. Esse cara ficou com fama de louco há uns 2 anos na Dow, não foi, Martim, mais ou menos? Todo mundo falava, viu? O crente é louco. Te evangelizava, dava papel. Foi o primeiro cara que me evangelizou. Dava papel e todo mundo, Gilberto Ferraz ficou doido, ficou maluco. Sabe o que ele é? Gerente geral de uma empresa. Eu quero ver vários loucos aqui como gerente, amém, irmão? Teve na Venezuela, teve nos Estados Unidos, agora está aqui. A empresa vendeu lá, sabe a planta que eles tinham, está com outra planta, e agora é de outra empresa que eu não lembro, acho que é da Stein, não sei se me fala a memória, né? E ele é gerente. Um cara que em 85 todos achavam que ele era louco. Fala para o teu irmão assim: já estou te vendo como louco, conquistando as nações, conquistando a tua empresa. Amém? Quantos entendem isso de verdade? Diga amém. E número 3: é tempo de você escrever uma história. Fica de pé em nome de Jesus. Nós temos um chamado. Aleluia. Se você quer que eu ore pela tua vida nessa noite, você pode sair do